A Casa Espírita Estudantes do Evangelho apresenta Seminário nos Domínios da Mediunidade, obra ditada pelo espírito André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, uma coprodução do GEAF. Então, palavras de vida eterna, Emmanuel, combatendo a sombra. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Paulo, Romanos, capítulo 12, versículo 2. O aviso evangélico é demasiado eloquente, todavia é imperioso observar-lhe a expressão profunda. O apóstolo, divinamente inspirado, adverte-nos de que, em verdade, não nos será possível a tácita conformação com os enganos do mundo, tanta vez abraçados espontaneamente pela maioria dos homens. No entanto, não nos induz a qualquer atitude de violência. Não nos pede rebelião e gritaria. Não nos aconselha azedume e discussão. A palavra da Boa Nova solicita-nos simplesmente a nossa transformação. Não nos cabe, a pretexto de seguir o Mestre, sair de azorrague em punho, golpeando aqui e ali, na pretensão de estender-lhe a influência. É imprescindível adotar a conduta dele próprio, que, em nos conhecendo as viciações e fraquezas, suportou-nos a rijeza de coração, orientando-nos para o bem cada dia, com o esforço paciente da caridade, que tudo compreende para ajudar. Não movimentes desse modo o impulso da força, constrangendo os semelhantes a determinadas regras de conduta diante da ilusão em que se comprazem. Renovemo-nos para o melhor. Eleva o padrão vibratório das emoções e dos pensamentos. Cresce para a vida superior e revela-te em silêncio, na altura de teus propósitos, convertendo-te em auxiliar precioso da divina iluminação do Espírito, na convicção de que a sementeira do exemplo é a mais duradoura plantação no solo da alma. Não te resignes aos hábitos da treva, mas clareia-te por dentro, purificando-te sempre mais, a fim de que a tua presença irradie em favor do próximo a mensagem persuasiva do amor, para que se estabeleça entre os homens o domínio da eterna luz. Nós vamos ver que a Alessandra vai nos falar bem disso hoje, tá? A necessidade urgente que a gente tem de vigiar os sentimentos e pensamentos para que nossas ações, nossas palavras sejam sempre pacificadoras. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Jesus não falou isso à toa, né? Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, confiantes na misericórdia divina, que nos ampara, nos ilumina, nos esclarece. E agradeçamos pela oportunidade de estarmos aqui juntos mais uma vez, mais uma noite de estudos, um aproveitamento geral para as nossas almas, ampliando nosso entendimento, trazendo-nos reflexões sobre as nossas condutas, sobre os nossos propósitos e compromissos. Assim, Senhor, sob o amparo da espiritualidade, que com certeza estará inspirando a Alessandra nas suas reflexões de hoje, e com a vossa permissão, nós iniciamos o estudo da noite dizendo graças a Deus e Jesus. Muito bem, Alessandra, boa noite. Bom, gente, boa noite, né? A Cíntia já falou, meu nome é Alessandra Noronha, tá? Eu hoje vou dar continuidade, né? Então, ao nosso seminário, né, desse ano de 2024, que é o livro Nos Domínios da Mediunidade, né? Uma obra do André Luiz, psicografada pelo Chico Xavier. A gente vai falar hoje, gente, sobre os capítulos 19 e 20, tá? E o 21 também se trata da mesma família. Então, vamos próximo, Cíntia, vamos ver qual que é essa família que a gente vai observar hoje, né? Então, é uma nova história, né? Mas como a Cíntia bem disse no início, né? Lá na primeira apresentação, esse livro é muito profundo. Todos os capítulos trazem muitos estudos para a gente, muitas coisas novas, assim, que a gente pode estudar e aprofundar nele. Então, não é só um livro de historinhas, né? Dois, três capítulos falando do mesmo caso.
Então, essa família de hoje, ela é composta pela Anésia, né, e seu esposo Jovino. A Anésia, ela está passando por duras provações no lar, com a mãe dela, que está para desencarnar, né, e com o marido, que está numa situação de infidelidade, né, no casamento. E aí, Teonília, que é a mentora espiritual dela, ela, no iniciozinho do capítulo, ela pede ao Aulus, né, ela vai lá naquele centro espírita onde eles estão terminando um estudo, e pede ao Aulus ajuda, né, para esse caso. Então, antes de começar, né, na história propriamente dita, eu quis fazer aqui umas observações. Vou passar rapidamente, porque a gente não tem tempo de entrar em tudo, né? Mas só para a gente ter uma noção, tá? E que existem, né, dentro das obsessões, né? Que o nosso capítulo hoje é sobre dominação telepática. Dentro das obsessões existe uma classificação kardeciana e uma classificação na obra de André Luiz. Esse slide aqui é mais só didático mesmo. Então, para a gente perceber que na classificação kardeciana a gente tem 3 tipos de obsessão: simples, por fascinação e por possessão. Já na obra do André Luiz, né, ele vai aumentar e muito a nossa visão desse processo obsessivo, tá? Então, ele divide em 7 tipos e a gente vai ver. Próximo. Então, na classificação kardeciana, na obsessão simples, né, uma influência sem domínio da personalidade, é uma interferência momentânea no senso crítico e no discernimento, né, do obsediado. Pode acontecer de forma involuntária, né, e a troca de fluidos entre desencarnado e encarnado pode ser causa de doenças. A gente vai ver um pouquinho melhor. A obsessão por fascinação é uma ilusão produzida pela ação direta do espírito, né, sobre o pensamento do médium. Ele pode chegar a paralisar o raciocínio do obsediado, né, que não acredita estar sendo enganado, e vai levar aí a situações ridículas e até perigosas, né? E isso tudo porque o obsessor tem a arte, né, da dissimulação. E a obsessão por subjugação ou possessão é uma possessão mesmo do domínio moral e do domínio corporal do obsediado, né? Ele tem um domínio das ideias e do comportamento moral. O sujeito, né, o obsediado, vai apresentar uma alteração quase completa do senso crítico, tá? E no discernimento dele, né? E o obsessor atua sobre os órgãos materiais, né, provocando movimentos involuntários e até fala, tá? E é um domínio temporário sobre o organismo do obsediado. E na obra de André Luiz, né, o primeiro tipo, as obsessões de natureza anímica. Anímica vem de ânima, que é alma, né? Então é nós mesmos, né? É a própria pessoa sendo diretora ali da obsessão. Então, é a própria, essa aqui vai ser uma definição até da Marlene Nobre, tá, gente? É a própria inteligência encarnada comandando manifestações ou delas participando com diligência, numa demonstração de que o corpo espiritual pode efetivamente desdobrar-se e atuar com seus recursos e implementos característicos, como consciência pensante e organizadora fora do corpo físico. E a obsessão telepática, que é o que a gente vai ver, né? O capítulo chama dominação telepática, mas dominação e obsessão aqui vão ser sinônimos. É a obsessão entre encarnados. Então, Aulus, no livro, explica que é a influenciação de almas encarnadas entre si, que às vezes alcança clima de perigosa obsessão, tá? E surgem com frequência nos antagonismos de famílias. Esse é o caso que a gente vai estudar hoje. Tem também a autoobsessão, né, que a ideia é um ser organizado pelo nosso espírito, né, por nós mesmos, a que o pensamento vai dar forma, né, e a qual a vontade nossa imprime um movimento e direção nesse ser, né? Então, o encarnado pode assim ser perseguido por ele mesmo, né, por si mesmo, devido às suas próprias criações mentais, né, que são imagens vivas. Então, eu trouxe como 2 exemplos um caso de um investigador de polícia que, quando era novo, abusou muito da sua autoridade, né, para humilhar, ferir. E durante algum tempo ele manteve o remorso que ele tinha dessas coisas que ele fez à distância, né? Mas quando ele chegou na terceira idade, na velhice, ele deu abertura, né, para esses casos voltarem e ele começou fazer uma autoobsessão. E o caso de um escritor desencarnado também, que os personagens dos seus escritos começaram a voltar,
né, sob forma de teoplastias, né, e forma pensamento para atormentar ele mesmo, que ele que criou o personagem. A fixação mental anímica, então, é você fixar o pensamento numa coisa, né, mas é a gente mesmo que faz essa fixação do pensamento. Então, é como se fosse uma influência do nosso passado, né? São reflexos condicionados que a gente traz, né, de uma personalidade nossa antiga, né, do mesmo espírito, de uma outra encarnação que a gente teve. Pode ser reflexos de sexualidade, de criminalidade, de vícios, né? Próximo. Mas também temos a fixação mental espirítica, né, que são inteligências obsessoras, né, que ficam ali detendo a vítima em certos tipos de recordação. Ela fica ali do seu lado, te fazendo lembrar toda hora, né, da mesma coisa. Tem a possessão partilhada anímica, né, que é a associação que parte do encarnado, que ele é o maior responsável na parceria do vício, né? Encarnados e desencarnados são duas peças conscientes, reunidas em um sistema irrepreensível de compensação mútua. Um exemplo é o caso que a gente viu ano passado, né, do Cláudio Nogueira, com bebida e tudo, né? Que ele tem uma parceria consentida que não tem o menor constrangimento de saber que pode ter um obsessor ali. Próximo. E, por fim, a obsessão de efeitos físicos, né? O poltergeist. Tem um filme antigo disso, eu nunca vi. Polter é fazer barulho e geist, espírito. Então, é a capacidade da alma de utilizar o próprio ectoplasma, né, de forma negativa, uma produção de fenômenos físicos de espécie inferior. Tá? E vamos ver, então, um pouquinho o que é telepatia, né, já que o nosso caso aqui é dominação telepática. Telepatia é transmissão, né, na definição do Kardec, uma transmissão oculta de pensamento. E aí, pouco depois do Kardec, né, em 1882, Frederic Myers, né, para quem não lembra, o Frederic Myers é o pai e um dos fundadores da psicologia e da psiquiatria, né, ele definiu como transmissão do pensamento e das sensações feitas pelo espírito de um indivíduo sobre o outro. Ele nem fala de encarnado, desencarnado, nem nada. Sem que seja pronunciada uma palavra, escrito um vocábulo, nem feito nenhum sinal. E o livro dos médiuns, né, lá no item 285, que fala sobre a telegrafia humana, os espíritos eles já profetizaram que esse será um dia um meio universal de correspondência. Já é, né, no mundo espiritual. Aqui ainda não, aqui a gente ainda já tem um pouquinho, mas ainda a gente precisa da palavra, né? A gente já percebe algumas coisas, mas ainda precisamos da palavra. Então, ele pode acontecer com o indivíduo acordado ou dormindo, ele pode acontecer de encarnado para encarnado, que é o nosso caso aqui, pode acontecer de desencarnado para desencarnado, que já é no mundo espiritual, de encarnado para desencarnado, por exemplo, uma pessoa que vai orar para certa pessoa, né, que vai pedir alguma coisa para uma certa pessoa que já morreu, e de desencarnado para encarnado, né? Como, por exemplo, eu agora devo ter algum mentor aqui do meu lado, me ajudando ao que falar para vocês, né? Me intuindo aqui. Isso tudo é por efeito de sintonia, né? Que a gente vai ver bem melhor o que é essa sintonia. Então, quem pensa, gente, não é o cérebro físico, né? Não é o nosso corpo físico, o cérebro material, mas quem pensa é o espírito, né? Que alguns denominam de mente, né? A nossa mente, a nossa psique que pensa. E ela funciona como uma estação emissora e receptora. Ela manda ondas e recebe ondas, né? Percebe ondas, né? Ela é uma poderosa antena. E o pensamento ele não é ilusório, o pensamento ele é muito real, né? Ele é uma força sutil e inexaurível do espírito, ela não acaba. Então, quando a gente pensa, a gente gera infracorpúsculos ou linhas de força, né? Nesse mundo subatômico, né? E assim a gente cria corrente de bem ou de mal, né? Se for de bem é de grandeza, se for de mal de decadência, de vida, de morte, né? Segundo a vontade daquele que está exteriorizando e dirigindo esse pensamento, né? Pensamento ou sentimento, né? Um pensamento sempre leva a um sentimento. Então, por exemplo, o André Luiz, em vários livros dele, em várias passagens, ele fala que quando vai chegando na crosta terrestre, ele sente mais pesado, né? E ele fala várias vezes que ele vê manchas escuras,
né? Manchas escuras em volta das pessoas, manchas escuras nos cantos, né? Nas ruas. Isso tudo ele explica, é matéria mental de baixa qualidade, né? Então, são os nossos pensamentos que vai formando aí essas nuvens escuras que são de baixa qualidade. Hoje em dia, a gente já tem experiências científicas, né, que já demonstram a realidade dos pensamentos, experiências bem desenhadas, né, e a possibilidade até de transmitir esses pensamentos. E um exemplo muito real para a gente, muito vivo, é a prece, né? A prece a gente pensa e os nossos benfeitores recebem essa prece. Então, vamos agora, gente, para a situação do Jovino, né? A situação real do Jovino. A Anésia já chegou lá para o Aulus falando que o Jovino estava numa situação de mísero obsediado, que ele estava só pensando uma outra mulher, né? Que não é esposa e tal. E aí ela já pergunta, não poderia, né? Você não pode intervir, né? Não seria justo já afastar essa mulher, né? Afastar como? Às vezes arrumando um emprego para ela em outra cidade, né? Para ela ir embora, né? E aí Aulus não nega ajuda, mas ele prefere auscultar o caso antes, né? Que ele fala que a gente sabe que a obsessão entre desencarnados ou encarnados, sob qualquer prisma que ele está, é uma enfermidade mental, tá? Que reclama por muitas vezes tratamento de longo curso, né? Um bom período aí de período de tratamento. E que, nesses casos, é imprescindível analisar o passado, né, para concluir sobre as raízes da ligação indébita, né, que é o caso. Será que, que Jovino não estava descendo a impressões, né, do passado? Será que ele mesmo não tinha traçado ali na reencarnação dele essa provação, né, com finalidade redentora, e que agora ele não está sabendo resistir, né? E a situação de Anésia, né? André Luiz fala que quando chega lá na casa, né, que eles foram para a casa deles à noite, na hora do jantar, ele percebe ali lindas flores no jardim, né? E ele até fala, isso me sugere belos sentimentos dos moradores, né? E meu pai já falava isso, um lugar sujo, bagunçado, normalmente é lugar de, né, quebrado, escuro, é lugar para criminalidade, né? E aí eles chegaram na hora do jantar. Jovino estava aborrecido, né? A Anésia tentando amenizar ali o clima do jantar, né? Que elas estavam com as três filhas, a Marta e a Marcina e a Marta, Marcina e Márcia. As três ali conversando, rindo, alegres e tal, né? A Anésia tentando estimular essa conversa para ver se o Jovino interagia, mas não, ele já estava aborrecido e estava já lá pensando na outra mulher. E aí, né, a Marcina e a Marta saem, porque elas têm, depois do jantar, sair, porque elas tinham um aniversário para ir. E o Jovino também se prepara para sair. E a Anésia pergunta, né, se ele vai voltar, né, para as preces à noite, para o culto do lar que eles sempre fazem à noite. Ele discute, fala que não, que ele está fazendo todo, né, cumprindo todas as obrigações da casa, que nada falta na casa, que ele estava indo resolver coisas de trabalho, então, que ele não ia voltar, não. Enquanto essa discussão, ele pensando na outra mulher, né? Então, a situação da Anésia mesmo, ela está com preocupação natural com a criação das três filhas, né? Márcia, Marcina e Marta. Está dando assistência à mãe doente, né? Que está nas vésperas da desencarnação. E ela está com essa luta íntima, né? Com o esposo, né? Que ela estava já desconfiada que ele estava pensando em outra mulher. E aí ela fica, né, depois que ele sai, ela começa a se torturar, negócios, com raiva, né? Quanta mentira sobre mentira. É uma nova mulher, isso sim, né? Mulher sem coração, não nos vê os problemas, víbora traiçoeira, boneca de perversidade. Ela fala uns adjetivos, assim, bem interessantes. E aí, a Nésia, na verdade, ela não via, né, com os olhos a estranha, né, a outra mulher que já estava começando a visitar a casa. No entanto, ela já estava assinalando a presença dela, né, com tribulação mental. Ela ficava pensando e com raiva, começando a ficar com raiva. Ela percebia o que estava acontecendo, não conseguia perdoar, né, e estava se entregando ao desespero e à revolta. E aí, com isso, ela começa a atrair a imagem da mulher,
né? E as influências dela. Então, a imagem aparecia e desaparecia, né? Ao redor da Anésia. E ela ia cada vez mais se envolvendo em profunda tristeza, angústia e mal-estar, quanto mais ela pensava. E aí, à medida, né, que a Nésia conversava consigo, né, que ela ia conversando e brigando consigo mesmo em termos de revide, aquela imagem que estava lá longe, ela começa a se aproximar. André Luiz descreve isso no livro, que a imagem começa a se aproximar com maior intensidade, como se a corporificar ali no ambiente, né, e dando ainda mais mal-estar para a Nésia. Até a Teonília fala que já tem semanas que ela está sofrendo essa tortura mental, que está até temendo pela saúde dela. E aí, né, a mulher que estava empolgando, né, o espírito do Jovino, estava, depois de algum tempo, já visivelmente materializada ali nos olhos, né, dos benfeitores, tá? E as duas já estavam assumindo posição de francas inimigas, né, passando a contenda, briga mental, contenda briga, né, briga mental mesmo. Como consequência disso, gente, o que que acontece? Quanto mais lhe dilatavam os pensamentos, né, quanto mais ela pensava na revolta e na amargura, mais lhe avultava o desequilíbrio físico. E Aulus explica, né, que esses contatos mentais, quando são de maus pensamentos, levam ao desequilíbrio interior, né, enfermidades e até a morte. E por que enfermidades e morte? Se a pessoa, por exemplo, se a pessoa ela é mais sensível do estômago, ela vai sentir uma azia, né, vômitos, úlcera, depois úlcera gástrica e por aí vai. Se a pessoa é mais sensível do intestino, uma pessoa que costuma adoecer mais o intestino, vai ter um intestino irritável, né? Se é uma pessoa que tem mais problema de pele, vai ter uma dermatite atópica, urticária, né? Agora, se a pessoa é uma pessoa que tem mais problema de pressão, a pressão vai começar a subir, né? E dependendo da doença, a gente leva até a morte, né? Já os bons pensamentos, não. Leva a harmonia íntima, saúde, felicidade, né? Igual quando a gente pensa num amigo querido. Então, Aulus explica essa dominação, desculpa, eles começam a perceber que a Anésia ela está alterando muito, né? O corpo físico dela começa a se desequilibrar muito, né? Com esses pensamentos ruins. Então, Aulus começa a aplicar recursos magnéticos de alívio nela, tá? E aí essas manifestações estranhas vão diminuindo. E aí Aulus esclarece, né, que o fenômeno entre a Anésia e a amante é um fenômeno de sintonia, né, de telepatia. Jovino, ele permanece atualmente sob imperiosa dominação telepática, né, que ele se rendeu facilmente. E considerando que marido e mulher respiram em regime de influência mútua, né, a atuação que o nosso amigo vem sofrendo envolve também a anésia, né, atingindo-a de modo lastimável. Como é um casal, eles têm a mesma sintonia, né? Porquanto a pobrezinha não tem sabido imunizar-se com os benefícios do perdão incondicional. Como, gente? Lembra aí dos casos que a gente conhece de traição? Como que você já vai de cara dar um perdão incondicional, né? Eu fiquei sem entender, mas nós vamos chegar lá. Hilário questiona se é um fenômeno comum, não o fenômeno da infidelidade, né? Mas o fenômeno da telepatia. E ele fala que sim, que intensamente generalizado, que é a influência das almas encarnadas entre si, né, que às vezes alcança clima de perigosa obsessão. Milhões de lares podem ser comparados a trincheiras de luta, em que pensamentos guerreiam pensamentos, né, assumindo as mais diversas formas de angústia. E isso não só marido e mulher, né, pai e filho, irmãos, né, todas as nossas relações podem sofrer essas influências, né? E poderíamos, então, enquadrar o assunto nos domínios da mediunidade? Lari pergunta. Perfeitamente. Cabendo-nos acrescentar ainda que o fenômeno pertence à sintonia. Muitos processos de alienação mental guardam neles as origens, muitas vezes dentro do mesmo lar, né? Adversários ferrenhos do passado se reencontram, chamados pela esfera superior ao reajuste, e raramente conseguem superar a aversão de que se veem possuídos, tá? E aí ele completa que para isso não é necessária a perseguição, que a perseguição recíproca, né, se expressa em contendas visíveis, em brigas visíveis, tipo puxão de cabelo, facada, essas coisas, né? Não precisa disso. Bastam vibrações silenciosas,
de crueldade, de despeito, ódio, ciúme. Eu coloco inveja aqui nesse caso, violência, desespero, né? As quais, alimentadas de parte a parte, são, né, corrosivos destruidores. Então, gente, o pensamento, ele exterioriza e projeta, né, formando imagens, né? Então, se a Anésia estava lá pensando numa mulher, essa mulher formou uma imagem, né, que foi até na casa dela. Né, e ela remessa sobre os objetivos que se propõe atingir. Aí, quando benigno, né, quando tranquilo, cria harmonia, felicidade dentro das leis que nos regem, né? Mas se é desequilibrado, né, pode estabelecer aflição e ruína. E aí ele fala, né, que a química mental vive na base de todas as transformações, porque realmente evoluímos em profunda comunhão telepática com todos aqueles encarnados ou desencarnados que se afinam conosco, né? Então ele já fala que a gente tem uma comunhão telepática com todo mundo. E qual que é a melhor maneira de extinguir o fogo? Né? Vai ter o fogo aí recíproco aí. É recusar o combustível, né? Então, se uma delas parasse de pensar com raiva, com amargura, provavelmente esse fogo vai diminuir, né? Então, Aulus fala que por isso mesmo Cristo aconselhava-nos amor aos adversários, o auxílio aos que nos perseguem, a oração aos que nos caluniam, né, como atitudes indispensáveis à garantia de nossa paz e de nossa vitória. Tem gente que acha que perdoar alguém, né, vai fazer bem para a pessoa, né, para o outro. Não, vai fazer bem para a gente, né, para a nossa paz interior, para a nossa saúde, né? Então, na verdade, faz bem para a gente mesmo. E aí, gente, deu 20 horas, né? A Nésia já estava melhor, se sentindo melhor, que era 20 horas era a hora de rezar com a mãe, né? De fazer o culto no lar. E aí vamos para o capítulo 20, que é sobre mediunidade e oração. Então, também vamos um pouquinho para a teoria antes, tá? O que é mediunidade? Né? E no livro aí, Mediunidade e Sintonia, fala que mediunidade é um instrumento vibrátil e cada criatura consciente, encarnada ou desencarnada, pode sintonizá-lo com o objetivo que procura. Então, ele vibra, é um instrumento que vibra. Médium, por essa razão, não será somente aquele que se desgasta no intercâmbio entre os vivos da Terra e os vivos da espiritualidade, ou seja, com desencarnados, né? Médio, por essa razão, não são só os médios ostensivos, né? Esse que se desgasta são os médios ostensivos, não são. Todos nós somos médios, porque todos nós conseguimos perceber, muitas vezes, se a gente estiver atento, né? Essa telepatia que nos... E os pensamentos de alguém, né? Quantas vezes, às vezes, você está pensando lá ali numa amiga, de repente essa amiga liga, né? Nossa, eu estava pensando em você. Nossa, eu também estava pensando em você, né? Isso é uma telepatia, tá? Então, no capítulo de intercâmbio do mesmo livro, Mediunidade e Sintonia, ele fala que toda vez que um agrupamento de preces se reúne, observamos rogativas e pensamentos elevados à esfera superior. E respondendo, né, a essas preces, movimentam-se falanges de servidores, fraternos, amigos, de benfeitores, né, estimulando as obras do bem, tá? Para a alegria de todos. E aí, como o capítulo fala de intercâmbio, ele fala que o movimento é de intercâmbio, né? Então, é de troca. Se o homem recebe o concurso dos espíritos benfeitores, é natural que eles algo também esperem do homem, né? O que que nós estamos cedendo de nós mesmos? Né? O que que nós estamos ajudando o próximo, né? Em honra do amor, né? Jesus já fez pela gente, o Senhor já fez pela gente, mas o que que a gente tem feito por obra dele, né? Então, a mensagem divina também pede a resposta humana. E essa aqui foi uma classificação, gente, que eu vi, que eu nunca tinha visto, por isso que eu quis trazer. No livro Estudando a Mediunidade, né, do Martins Peralva, que é aquele livro que traduz, desvenda, né, o livro nos domínios da mediunidade. Então, ele fala que existe a prece vertical,
vertical ascendente, tá? Que expressa aspirações realmente elevadas, né? Que vai se projetar, essa prece, né, vertical ascendente, ela se projeta na direção do mais alto, né? Elas são recolhidas pelos missionários, né, pelos missionários fraternos, né, das esferas superiores, pelos princípios da afinidade também. E a prece horizontal? A prece horizontal, ela fica aqui, né? Ela traduz nossos anseios vulgares, que não são tão dignos assim. Então, ela vai encontrar ressonância entre os espíritos que ainda também estão ligados a problemas terrestres. Então, vamos dar um exemplo. Por exemplo, preciso de dinheiro. Se eu for fazer uma prece horizontal, eu vou pedir, nossa, preciso de dinheiro, me ajuda a ganhar na Mega Sena, me deixa achar dinheiro no chão, né? Vai ser uma prece assim. Se eu vou fazer uma prece vertical, eu vou pedir, Senhor, estou precisando de dinheiro. Me dê o trabalho, né? Eu sei trabalhar com isso, isso, isso. Traga até a mim aquelas pessoas que vão se beneficiar do meu trabalho, né? E que podem me pagar, né? Aquelas pessoas que eu posso ajudar. Essa é uma prece vertical. Sentem a diferença, né? E a prece descendente? A descendente, ela não é uma prece, ela é mais uma invocação, né? O apelo recebe resposta de entidades de baixo tom vibratório. São petitórios inadequados, né? De desespero, rancor, vingança, ambição. Então, por exemplo, nesse caso, nesse exemplo que eu dei, a pessoa precisa de dinheiro, ela pode pedir para alguém morrer porque ela está precisando da herança, né? Seria mais ou menos isso. Então, vamos agora, gente, para o nosso amado Evangelho, né? No capítulo, um capítulo lindo, né? O capítulo 27, que fala Pedi e obtereis. Fala da ação da prece, da transmissão, e ele já fala que a ação da prece vem pela transmissão do pensamento, tá? Então, o Espiritismo, ele torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão desse pensamento. Para aprendermos o que ocorre em tal circunstância, a gente precisa entender que a gente vive mergulhado num fluido universal, né, como se fosse o ar, que ocupa, né, todo o espaço, todos os seres encarnados, desencarnados, né, tal qual nós achamos nesse mundo, dentro da atmosfera. No mundo, tá? Não é só na Terra, porque o ar chega uma hora da Terra que ele acaba, né? O fluido universal não, ele está em volta do mundo, tá? Esse fluido, então, que ele vai receber da vontade uma impulsão. Então, quando a gente tem um pensamento, né, forma-se ondas, né, que esse fluido recebe e encaminha, que ele é o veículo do pensamento, como o ar é o do som, né, com a diferença que no ar e o som, né, quando a gente fala, são vibrações circunflexas, né, então é aqui, 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 e vai afastando, né, até acabar, até perder força, né? E no fluido universal, não. Ele estende até o infinito, tá? Essas ondas. Então, essas ondas chegam a alcançar a Terra, espaço, né? Se quiser pensar em alguém lá em Plutão, consegue chegar lá. Encarnado, desencarnado, né? E aí vai estabelecendo essas correntes fluídicas entre um e outro, tá? Transmitindo de um ao outro o pensamento, né? O pensamento, o sentimento. Essa energia. A energia dessa corrente no fluido, ela guarda proporção quando o pensamento é da vontade. Então, é por isso que a gente fala que uma prece com muita vontade, com muito desejo, que vem lá do fundo do coração, ela alcança lugares, vai sempre para o mais alto, né? Então, é assim que os espíritos ouvem a nossa prece, que lhe é dirigida. Qualquer que seja o lugar onde se encontrem, pode até ser debaixo d'água, né, gente? E é assim que os espíritos se comunicam entre si, né? Que transmitem as suas inspirações, né, para a gente, né? Que essas relações a gente faz entre os encarnados, entre os desencarnados. Mas uma coisa interessante de falar é que na nossa oração, né?
os espíritos benfeitores, eles pegam a nossa prece, mas nem por isso essa ação deixa de estar subordinada à vontade de Deus, tá? Que é o juiz supremo em todas as coisas, único apto a torná-la a prece eficaz. E vão lembrar, gente, essa prece, ela tem que ter ritual, ela tem que ter forma, ela tem que ser repetida, ela tem que ser falada em voz alta, tem que estar em algum lugar específico? Não, né? A força da prece, o poder da prece está no pensamento, que por nada depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Então, a gente pode orar, sim, em toda parte, a qualquer hora do dia, né, a sós ou em comum, dirigindo, né, em qualquer lugar. Você pode fazer uma prece super rápida, pode ver alguém passando na rua, meu pai que falava isso. Você vê alguém passando na rua ali com a cara triste, né, amargurada, cansado, às vezes 5 horas da manhã indo para o trabalho, você pode falar, Jesus, abençoa aquela pessoa. Se ela vem do fundo do coração, se ela vem com vontade, com amor, vai alcançar. Alguma bênção ele vai ter. Às vezes o ônibus vai chegar rápido, né? Às vezes só vai chover depois que ele chegar em casa. Alguma coisa boa vai acontecer na vida dele. Podem ter certeza. Então, agora passando para a história, né? Então, a Márcia já estava lá no quarto com a avó e a Anésia chega, né? A Marta e a Marcina já tinham saído para o aniversário, né? E o capítulo fala que a Elisa está vivendo as últimas horas no corpo, né? Ela está em processo de desencarnação. E eles percebem que ali tem um espírito, os benfeitores, né, que ali chegam, percebem que tem um espírito ali, com uma situação muito triste, com um olhar mental, de alienação mental, né, e que a única coisa que Aulus fala é que é o filho da Elisa, tá? Que desencarnou já há muito tempo, então que ela fica ali chamando ele, evocando ele, por isso que ele está ali. Mas isso são cenas do próximo capítulo, que a Cíntia vai falar literalmente cenas do próximo capítulo, né? E aí, a Nésia, então, ela começa a fazer carinhos na mãe, né? Ela já tinha se equilibrado um pouco mais com aqueles passes do Aulus, né? Então, ela faz carinhos na genitora e começa a pronunciar uma prece muito sentida do fundo do coração. E à medida que ela orava, ia acontecendo essas modificações no seu interior, né? Aquilo que estava tudo conturbado, enegrecido, vai melhorando, vai se equilibrando. Então, eles veem, né? O André Luiz fala que os dardos de tristeza que estavam em volta da Anésia começam a desaparecer ante os raios de branda luz que começaram a sair do coração dela. E que vários desencarnados nesse momento, né, desencarnados sofredores, começaram a entrar no quarto, né, se juntando ali perto da Anésia, né, a maneira de doentes solicitando medicação. E Aulus explica, então, que são companheiros, né, que trazem ainda a mente em teor vibratório idêntico ao da existência da carne. Então, que nessa fase que eles estão desencarnados, mas estão aqui ainda com teor vibratório da Terra, né, eles se ajustam mais rápido, né, ao auxílio dos encarnados, né? É por isso que o trabalho do encarnado é importante no mundo espiritual também, né? Que é a cuja faixa de impressões que eles ainda respiram, né? Então, ele explica que quando se encontra em semelhante estado, dentro do raio ali de ação da prece, né, da Anésia, eles recebem um toque da espiritualidade, né? E quando o desencarnado ali, esses que chegaram, estão sensíveis ao bem, né, ou sedentos de uma renovação interior, eles dão pressa em responder ao apelo, né, de elevação que os visita, aderindo à oração, né, que a Anésia estava fazendo, de cujo sublime poder recolhe esclarecimentos, consolo, amparo, né, benefícios, né? E aí Hilário responde, fala, né? Quanto valor em um insignificante ato de fé. Às vezes a gente acha que está rezando só para gente, fazendo culto no lar só para gente. Não é, né? Muitos irmãos estão ali também prestando atenção. Então, se até as palavras têm força, imagina uma oração, gente.
E aí a Anésia vai abrir, né, o livro das meditações evangélicas, acreditando estar agindo por acaso, né, mas quem está escolhendo o tema ali é a Teonília. E o texto era, era sobre a necessidade de trabalho e perdão. Vocês lembram lá que o Aulos falou que ela não estava sabendo ter os benefícios do perdão incondicional, por isso que ela estava desequilibrada? Mas como, né, gente? Dócil, ela então estava dócil, né, sobre a influenciação da mentora espiritual, ela começa a falar, né, sobre os impositivos do serviço, a tolerância, né? E aí Márcia pede para ela continuar falando uma hora, porque ela tinha a impressão que estava à frente de uma enorme multidão. E até a Nésia fala que sim, esclarece que sim. Ela sabia que sim, que muitos desencarnados deveriam estar ali também participando do culto, né? É, E aí, gente, terminada a oração, a Márcia vai dormir, né? Porque ela é criança, tem aula no dia seguinte, foi dormir. E deu na Anésia uma vontade de deitar ao lado da mãe ali para ficar pensando. E aí o Aulos e a Tonila falam, é agora, né? Então eles começam a aplicar passes nela, né? Concentrando a energia magnética ao longo das células corticais, ou seja, as células cerebrais, né? E a Nésia viu-se presa ali numa branda hipnose, que ela achou que era do cansaço do dia, né? E não relutou, não, dormiu. E aí, em breves instantes, ela estava já desdobrada, né? Mas ela não estava tão consciente como era de se desejar, né? Diz o André Luiz. Pois ela estava centralizada no afeto do marido, né? Com obcecante preocupação. Provavelmente ela foi dormir pensando ali no marido. Então, ela queria ver o esposo, ela acordou ali meia, né, meia tonta ali, mas queria ver o esposo, queria ouvir o esposo, e Aulus permitiu. Aulus permitiu. E aí, é, é interessante que com o amparo da amiga, né, a Nésia tomou a direção certa de onde o marido estava. Ele tinha falado que ia para um lugar, mas foi para o outro, mas mesmo assim a Nésia foi na direção certinha que ele estava. Né? E aí no Aulus explica, né, porque o André Luiz fica assim, né, como assim, né? Aulus explica que as almas, quando associadas entre si, elas vivem ligadas umas às outras pela emanação magnética, né, superando obstáculos e distâncias, né? Eu lembro quando meu marido estava na China, pensava nele, ele pensava em mim, era impressionante. Eu pensava nele, ele me ligava, era sempre assim. E aí eles chegam, né, numa casa noturna, é, a Anésia vê, né, os dois ali em cenas de intimidade afetiva, né, eles ainda por cima estavam rodeados de espíritos vampirizadores, né, que não viam eles, tá? E aí quando a Anésia vê isso, ela desfere um doloroso grito, né, e cai em prantos. A Anésia abandona o local, sai de lá de perto, né, ferida, né, e Aulus vai atrás dela e abraça ela paternalmente e eles conversam. E eu vou pedir aqui licença para ler o texto, porque é muito bonito. Ele fala assim, o Aulus fala com a Anésia, minha irmã, recomponha-se. Você orou pedindo assistência espiritual. E aqui estamos, trazendo-lhe solidariedade. Reanime-se, não perca a esperança. Ela fala, esperança? Fui traída, miseravelmente traída. E o Aulus fala, traída por quem? Traída por quem? Eu, quando li isso, eu fui lendo rápido para ver onde que ia chegar esse negócio. Ela por meu esposo, que falhou os compromissos do casamento. E aí ele fala, mas você admite, porventura, que o casamento seja uma simples excursão no jardim da carne? Supôs que o matrimônio terrestre fosse apenas a música da ilusão a eternizar-se no tempo? Aí ele fala, minha amiga, o lar é uma escola de almas, né? Que almas se reaproximam para o serviço da sua própria regeneração, com vistas ao aprimoramento que nos cabe apresentar de futuro. Você ignora que no educandário há professores e alunos? Desconhece que os melhores devem ajudar os menos bons? Esquece-se de que seu esposo precisa muito mais agora do seu entendimento e carinho? Então, o que que a gente tira disso, né? Que o lar é uma escola de almas, o lar e qualquer relações nossa, né, gente? Os melhores devem ajudar os menos bons.
né, que o esposo, ele nem sempre é o companheiro, né, nosso amor mesmo de vida, mas muitas vezes é um filho espiritual necessitado de compreensão e sacrifício, que a esposa nem sempre é a flor dos primeiros sonhos, né, que muitas vezes ela é a filha do coração a requisitar tolerância e bondade. Gente, o livro deixa muito claro que essa infidelidade pode acontecer tanto do lado masculino quanto do feminino, tá? Ele sempre deixa isso muito claro. É por isso que aqui ele coloca da esposa também. Então ele completa falando que o amor é uma luz que brilha mais alto, inspirando a coragem da renúncia e do perdão incondicionais. Ele faz uma metáfora sobre a planta, né? Fala que o Jovino foi uma planta que entregou nas mãos de jardineira dela, que ele pode ser sim acometido por parasitas, por pragas, né? Mas que não tem nada que temer. Se a jardineira estiver atenta, né, ela vai ver ali que a planta tá sendo tomada por parasitas, vai cuidar, vai dar mais atenção, né? E depois a planta vai voltar a ficar bonita como antes. Então, só a última teoria, gente. Tipos de casamento. Achei interessante só também, só para exemplificar, né? A gente tem casamentos acidentais, né, que são aqueles que duas pessoas se encontram, né, defrontam-se um dia, se veem, se conhecem, têm uma atração, e surge o enlace acidental. Não tem nenhum ascendente espiritual aí, tá? Então, temos os casamentos provacionais também, né? São duas almas que se encontram, né, em processo de reajustamento, necessário ao crescimento espiritual de ambos, tá? Dos dois, e esses são os mais frequentes. Tem os sacrificionais, né, que é o nosso caso aqui, né, esse reúne almas possuidoras, né, de virtudes e sentimentos opostos, né, então é uma alma esclarecida, né, e iluminada, que se propõe a ajudar uma que se atrasou, né, na sua jornada. Tanto pode ser o homem, né, um sacrifício para o marido, como pode ser um sacrifício para a esposa, tá? Temos os casamentos afins, que são os que reúnem almas já esclarecidas, né? São corações amigos, né? Que muito se amam, né? E que vêm pelo matrimônio, né? No reduto do lar para consolidar esses velhos laços de afeição. E tem os casamentos transcendentes, que são constituídos, né? Por almas engrandecidas, do amor fraterno, que se reencontram, né? No plano físico aqui, para as grandes realizações de interesse geral, né? A vida desses casais, ele vai encerrar uma finalidade superior, tá? E não fiquemos tristes, porque todos nós passamos ou passaremos, né, por toda essa sequência de casamento, né? Enquanto a gente não passa, tá aí o evangelho, né, para encher nosso coração de paz, de conhecimento, de consolo, né, para a gente ir levando a nossa vida. E aí ela continuou a conversar com Aulus, a Anésia. Que fazer? Porque até aqui eu ainda não tinha entendido como que nós vamos chegar, né, nesse perdão incondicional. Ela falava, que fazer da mulher que o domina? Nela vejo perturbação, o fel da nossa casa, e começa a xingar, né, a mulher com aqueles palavreados de antigamente, né? Assemelha-se a um espírito diabólico, né? E aí Aulus fala, não se refira a ela assim, com palavras amargas. Ela é também nossa irmã, vitimada por lastimáveis enganos. E a Anésia já percebeu, né? Mas como que eu vou aceitá-la? Que fazer de semelhante criatura, né? Se a vontade ali provavelmente é de matar ela, né? Tenhamos compaixão dela. Terrível será o seu despertamento. Vocês imaginam? Esse despertamento, gente, pode não ser daqui a uma semana, nem daqui a um ano, né? Nem pode ser daqui a 30 anos. Pode ser no leito de morte dela. Pode ser quando ela estiver desencarnada. Quando ela despertar, terrível será esse despertamento, né? Aí a Anésia ele pergunta, não seria mais justo situá-la na reparação dos próprios erros? Relegá-la ao lugar escuro que ela merece? Né? Do tipo, a que se faz, a que se paga, né? E Aulus fala, abstenhamos de julgar. Consoante a lição do mestre que hoje abraçamos, o amor deve ser nossa única atitude para com os adversários.
E vou pedir licença para ler mais um trecho também que eu não saberia traduzir em palavras para vocês, de tão lindo que ele é, e é o que faz a gente entender, né, da onde que vai vir esse perdão. A vingança, Anésia, é a alma da magia negra. Mal por mal significa o eclipse absoluto da razão, ou seja, se os dois estão fazendo mal, nenhuma tem razão, né? Por mais aflitiva que lhe seja a lembrança dessa mulher, recorde-a em suas preces e em suas meditações por irmã necessitada de assistência fraterna. Ainda não readquirimos nossa memória integral do passado, nem sabemos o que nos ocorrerá no futuro. Vocês lembram que Aulus pediu para ir auscultar, né, o caso na casa? Eles não deixam claro, tá, essa ausculta, eles não falam aqui o que aconteceu nessa ausculta, mas ele já fala, né, que a gente não sabe o que foi no passado. Quem terá sido ela no pretérito? Alguém que ajudamos ou ferimos? Quem será ela para nós no futuro? Né? Nossa mãe ou nossa filha? Não condene. O ódio é como um incêndio que tudo consome, mas o amor sabe como apagar o fogo e reconstruir. Segundo a lei, o bem neutraliza o mal, né? Vai se transformar, né, por fim, em servidor do próprio bem. Então, vou só fazer um parênteses aqui, essa parte do que, né, que quem faz o mal, que depois percebe o bem, vira um servidor do próprio bem. Gente, eu me lembrei dos projetos que acontecem na Amazônia ali por exemplo, do boto rosa, né, das tartarugas, que às vezes tinha aqueles caçadores de boto, né, que caçavam os botos achando que era afrodisíaco e tal. E que aí o pessoal vai lá, ensina, educa, né? Fala que não é, explica a importância do boto no meio ambiente, a importância do boto para eles. E eles acabam indo, largam de caçar os botos, né? Largaram, e vários outros animais, né? Largaram de caçar para virarem protetores, né? Trabalhar às vezes com turismo, virarem protetores desses animais. E aí, Aulus pede, né, para a Anésia voltar ao lar, né, usar a humildade, o perdão, o trabalho, né, a prece, a bondade, o silêncio, né, não fazer estardalhaço, não fazer escândalo, né, em defesa do seu lar. Lembra ela que a mãe dela e as filhas dela ainda necessitavam dela, né, assim como Jovino, que voltaria mais experiente para ela. E aí, nisso, ela olha, né, para o céu, para o firmamento todo estrelado, e ela faz uma oração de louvor, né? E aí ela acorda já recomposta, né? Assim, já bem mais tranquila, com um sentimento quase que de alegria pairando nela, né? Porque profundo entendimento já brotava agora no espírito dela, né? A compreensão da irmã superara o desequilíbrio da mulher. Então foi aqui que eu entendi. Na hora que ela percebeu que todos nós somos irmãos, né? E que aquela irmã ali, aquela mulher, a amante do marido dela, também era uma irmã de vida dela, né? E que provavelmente uma pessoa com nível moral mais inferior, e aqui, gente, é sem orgulho, né? Orgulho não cabe aqui, não cabe falar, eu sou melhor que você. Não cabe, o orgulho não cabe. Ela é uma pessoa melhor, está mais evoluída moralmente, então, ela está aqui para ajudar tanto o Jovino, né, quanto a moça que caíram que escorregaram nesse quesito aí, né? Então, a compreensão da irmã superou o desequilíbrio da mulher. E eu penso que isso é para tudo, né? Todos os casos aí na nossa vida. Às vezes, alguém que assassina, né, o nosso filho, não deixa de ser um irmão necessitado, né? E que um dia vai despertar para o que fez, né? E dolorosa vai ser esse despertamento, né? E aí, no livro Mediunidade e Sintonia, fala que para que sejamos intérpretes genuínos do bem, não basta a gente desculpar o mal. Não é só desculpar, te desculpo, né? A gente tem que despreocupar daquilo que a gente está perdoando, né? Daquilo que a gente está desculpando. Então, ela tem que parar de pensar na outra mulher, ela não tem mais que se preocupar
com aquele caso extraconjugal do marido dela, né? Ela vai perdoar e não vai deixar de preocupar, deixa nas mãos de Deus, né? Isso é fé. E é por isso que o ensinamento cristão da caridade envolve o completo esquecimento de todo o mal, né? O perdão, ele envolve o esquecimento, né? É desculpar, despreocupar e esquecer, né? Com muita fé, né? A renovação de nossos hábitos, só completando aqui, é por isso que no Pai Nosso a gente fala, né? Deus, perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido, né? E tá aí mais um exemplo do intercâmbio. A gente perdoa, né? Eles nos perdoam, para a gente também saber perdoar quem nos tem ofendido. A renovação de nossos hábitos e impulsos, né? Que é consciente de que se a gente fizer uma pausa mais longa, né? Naqueles pensamentos, naqueles quadros menos dignos, a gente tem que perceber, a gente vai perceber que a gente fica estacionado, né? Num cárcere, né? Então, por isso que a gente tem que esquecer, né? Parar de pensar naquilo, tá? Aí Hilário observa, né? Então, vemos então na nossa amiga preciosa mediunidade desenvolver-se. E Aulus fala, sim, contém recursos medianímicos apreciáveis, que podem ser inclinados para o bem ou para o mal, dependendo de como for ali os pensamentos dela, né? Então, que vai obrigar ela, né, a ter uma fortaleza de conhecimentos e vigilância, né? Vigilância dos pensamentos, né? Para ela poder desfrutar as companhias que melhor convir a ela. Então, a gente encontra aqui um precioso ensinamento sobre oração. A Nésia, ela não modificou os fatos, né? Jovino, o lar ali continua ameaçado, né? Com a infidelidade do marido. A mãe continua doente para desencarnar, né? Ela não modificou, mas ela modificou a si mesma, ela modificou dentro do coração dela. Ela recolheu energias para aceitar as provações que estavam lhe cabendo, né? Um espírito transformado naturalmente transforma situações. A Cintia falou um pouquinho disso na oração hoje, né? Aí a Teonília, aqui, né, acaba o parágrafo com a Teonília, o capítulo com a Teonília pedindo o Aulus para voltar lá, para ver, né, a mãe, a dona Elisa, né, está prestes a desencarnar, e o Aulus promete que vai voltar, né, no momento oportuno, tá? Aqui, gente, como conclusão, né, do que eu falei, que a gente falou de telepatia, de sintonia, de vibração. Então, a nossa mente, a nossa alma, ela é como se fosse, o Aulo já falou lá, como se fosse uma antena, uma grande antena, né? Só que eu coloquei em cima esses dois radinhos de comunicação porque somos seres comunicantes, né? Então, é um rádio de comunicação que emite, né, ondas e recebe ondas, né? Essas ondas são o quê? Os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Lembra que um pensamento leva a um sentimento. E nós somos aquela estação de rádio, né? Somos um rádio ali que a gente tem que sintonizar, né? Vai chiando até chegar numa rádio, numa sintonia específica. E aí, vamos pensar, o que o nosso rádio toca mais? Qual rádio que a gente sintoniza mais? Um exemplo cotidiano, vai ser um rádio de política, de futebol, de notícia ruim, né? Ou é um rádio que toca músicas de louvor? Aonde que a gente está sintonizando a nossa vida, né? Os nossos pensamentos. Nós somos o que pensamos, gente. Nós somos o que falamos, nós somos o que comemos, né? E por aí vai, várias frases desse tipo, né? Então, vamos observar os nossos pensamentos. Então, vigiemos nossos pensamentos, como mensagem final para vocês. Vigiemos nossos pensamentos, porque eles se converterão em palavras. Vigiemos nossas palavras, porque elas se transformarão em atos. Vigiemos nossos atos, porque eles formarão nossos hábitos. Vigiemos nossos hábitos, porque eles moldarão o nosso caráter. Vigiemos nosso caráter, porque ele formará o nosso destino, né? Destino aqui na Terra e destino depois que a gente desencarnar, né? Se a gente vai para umbral, se a gente vai para o nosso lar, se a gente vai para Júpiter,
né? Para quem não é do grupo, isso é uma piada interna nossa, tá? Para onde que a gente vai? Então, é por isso que Jesus falava: vigiai e orai. E tem jeito da gente mudar o nosso caráter e o nosso destino? Tem, vigiando os nossos pensamentos. Só de vigiar os nossos pensamentos, a gente já começa a mudar muita coisa, fazer uma reforma íntima bem grande dentro de nós. Semana que vem, então, cenas do próximo capítulo com a Cíntia.